E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal. Dessa vez, bora iniciar aí os vídeos da novel de The Next Prince, parte 1. E olha, meus amores, eu tô muito empolgado de trazer essa novel aqui pra vocês. Já tem um tempinho que eu venho prometendo ela e finalmente veio aí. E essa história, gente, ela é maravilhosa, entendeu? Se eles forem fiel à novel, a Mandy tem uma série muito, mas muito forte nas mãos. E enfim, a série ainda não saiu, gente, então eu vou usar algumas coisas aqui que eu próprio escolhi apenas e unicamente para ilustração, beleza? Assim como eu faço nos meus vídeos de Love Syndrome, que eu acredito que vocês já estão acostumados, maravilha? E não, The Next Prince ainda não tem data de estreia, mas ela tá prometida para 2024, as cerimônias de bênção já aconteceu, eu acredito que as gravações devem começar ainda em agosto. Esse aqui então maravilhoso, então bora lá começar a narrar toda a intensa e maravilhosa história de The Next Prince, então vamos lá! E antes de eu começar a narrar os acontecimentos dessa história para vocês, me permitem aqui trazer uma breve explicação sobre o reino de Emalai, né, gente? Que é o nosso principal reino aqui. E eu vou colocar minutagem nesse vídeo, né? De modo que quando você ficar com dúvida em relação a alguma coisa de Emalai, é só voltar nesse vídeo, o YouTube próprio marca a minutagem para você. E eu vou colocar algumas imagens aí, apenas para quesito de ilustração, beleza? A cidade capital, Daven, é residência de Tipaorni, ou o Lorde da Grande Vida. É o cargo mais alto do país de Emalai. Ela se localiza no centro. O Lorde da Vida deve ser aceito pelas outras 4 cidades ao redor. O rei atual, que é o Lorde da Vida, é herdeiro da família. Eu vou escrever o nome na tela para vocês, eu não faço ideia como que fala esse sobrenome. Inclusive é o sobrenome do Canin, que é o herdeiro da família Yatsá. Gente, eu sei que não pronuncia Yatsá, mas eu vou falar Yatsá para ser mais fácil aqui pra gente mesmo, tá? Distrito do Norte tem os Yatsá, que eles são ricos em ouro. O líder atual é o príncipe Tarim, filho do rei atual. A sua atual esposa faleceu. O Distrito Leste pertence à família Pushun, o nome está na tela para vocês, que eles são ricos em diamante. O atual líder é o príncipe Rajá, cujo herdeiro é seu único filho, o príncipe Ramil. O Distrito Oeste é administrado pela família Tuif, o nome está na tela, que eles são ricos em pedras preciosas. O príncipe atual é o príncipe Shaná, cuja herdeira é a sua única filha, a princesa Eve, né? Ou como eles chamam ela de Late Eve. O Distrito Sul tem a família Minakarim, ricos em pérolas. O líder atual é Shai Wassim, que não tem filhos ou esposa. A regra de ferro de cada cidade ou distrito, chama do jeito que vocês quiserem, é que, a menos que você seja pertencente à família soberana, né, a família real mesmo, que seria a família Atsá, você não tem o direito de entrar na capital sem permissão, a capital Daven. Emalai teve um governo pacífico até a chegada do momento de nomear o novo Lorde da Vida. A regra diz que cada cidade deve enviar o seu herdeiro para concorrer ao cargo de representante de acordo com o antigo regulamento. Quem concorre ao cargo deve ter liagem direta em cada cidade. Se o herdeiro daquela cidade vencer, ele terá o direito de se tornar o novo Lorde da Vida, e sua província será imediatamente a mais importante após a capital. O que é essa competição, gente? É a esgrima. O povo de Emalai dá grande importância para a esgrima. Como seus ancestrais foram influenciados pelas guerras dos primeiros dias do reino, quando se tratava de julgar as coisas, os emalaianos, gente, eu vou chamar eles simplesmente de pessoas de Emalai, tá bom? Usavam lutas de espada para determinar a vitória. Mas durante a colonização, Emalai foi fortemente influenciada por um esporte de um país estrangeiro, que é a esgrima. Ficou tão forte que foi escolhida para ser o método universal de disputa e substituiu outros métodos populares para determinar quem vai ser a família real de Emalai, quem vai ser o novo rei ou a nova rainha. Com o passar do tempo, esse costume foi sofrendo algumas modificações, com o fim de reduzir as mortes que acontecia durante o torneio. O rei, na época, resolveu com medidas estabelecer a primeira escola de esgrima de Daven e ordenou que todos os cortesãos de todos os grupos se registrassem para aprender a esgrima da forma universal. Apenas os nobres se interessaram, mas com o passar do tempo, popularizou-se até se tornar um esporte que é difundido no país até os dias atuais também. Malai devidamente contextualizada, gente, me permite aqui apresentar para vocês os nossos dois protagonistas, né? O primeiro é o semi da história, que é o Karan, ou Charan, gente, mas eu acho que pronuncia Karan mesmo. Ele é lindo, educado, cordial, sério, durão, leal, um dos artistas mais talentosos aí de Emalai, que é muito habilidoso tanto na luta de espadas quanto nas artes marciais, e também, gente, ele tem um vínculo muito forte com o atual rei de Emalai, e ele não gosta de chuva. Em relação ao nosso Uruk, né, gente, que é o Canin, que vai ser o Nunil. O Canin já ganhou prêmios ali por sua esgrima. Ele é uma boa pessoa, ele é curioso, ele é atrevido, ele é teimoso e ele é muito fofo e muito bonito.
Com os dois devidamente apresentados, gente, bora começar a narrar a nossa história então. Ela se inicia com o Canin aqui em Londres com o seu pai. O pai do Canin é considerado uma pessoa rígida, mais amoroso e atento. E o Canin bate de frente com o pai dele porque ele queria comer ali uma refeição típica de Londres, né, gente? E não uma de Emalai, como o pai dele cozinhou. Além disso, o pai dele também usa a língua tradicional de Emalai para conversar com ele, e não o inglês, como o Canin prefere. O pai dele, gente, que chama Tantanai, mas eu vou chamar ele apenas de Tai, fala para ele que ele precisa melhorar a esgrima ali e que eles devem treinar à noite. O Canin não é muito fã desses treinos noturnos, porque ele fica extremamente cansado, o pai dele pega muito pesado, e aqui é revelado pra gente que a mãe do Canin morreu quando ela deu à luz a ele. O Canin então termina de tomar seu café da manhã, se despede do pai dele, que mesmo que eles batem de frente ali algumas vezes, ele ama muito o pai dele, e o pai dele também ama muito ele, e vai encontrar os seus amigos, né? Enquanto ele está na estação do metrô, o Canin sente como se alguém estivesse seguindo ele, observando ele. Não é a primeira vez que o Canin tem essa sensação. Ele acaba vendo um homem de traços asiáticos usando uma roupa toda preta. Parece que está indo atrás dele, gente, só que o Canin consegue despistar esse homem. O Canin então encontra os seus dois melhores amigos aqui, gente, o Alex e o Paul, que na série ainda não está decidido quem vai ser esses dois personagens, gente, então eu vou colocar os atores que eu imaginei no momento que eu tava lendo, tá? E o Paul comenta do lindo homem que não para de encarar o Canin. Ele pergunta se o Canin conhece esse homem, né? O Canin fala que nunca viu ele na vida, nunca interagiu com ele também. O Paul fala que isso é estranho, que o cara não para de encarar ele, e o Canin então vai até esse lindo homem e simplesmente pergunta: você gosta de mim? Por que tá me olhando dessa forma? O lindo homem apenas cruza os braços aqui e pergunta: seu pai não te contou nada? Ele pergunta que diabos que o lindo homem tá falando, o lindo homem não fala nada, gente. E aí ele começa a esgrimar ali, né, ignorando o lindo homem que sempre tá olhando pra ele ali. Só que aí o lindo homem solta o seguinte comentário: acho que o capitão precisa treinar mais. O Canin, gente, ele é considerado o melhor estudante do clube de esgrima, né? Inclusive, ele é o capitão. O Canin não fala nada, mas as palavras do lindo homem ficou na cabeça dele e ele se distrai bastante aqui. Ele não vai bem no treino noturno com o pai dele. Ele acaba comentando com o pai dele a crítica que o lindo homem fez à esgrima dele. O pai dele abre um amplo sorriso aqui, falando que ele tá feliz que o filho tá reconhecendo as suas falhas, né? Que ele tá percebendo ali aonde ele tá errando, que isso pode fazer com que ele conserte esse erro e se torne ainda melhor na esgrima. O Canin fica perplexo aqui, pergunta se o pai dele concorda com as palavras do lindo homem, e dele apenas assente com a cabeça aqui. O Canin fica nervoso, gente, mas disfarça, e aí ele começa a sair aí, e o pai dele sente uma sensação de vazio, sabe? Ele sente que a qualquer momento ele vai sentir muita, mas muita falta do filho. Só que quando esse pensamento começa a cobrir o coração dele, ele fala que ele não deve pensar dessa forma, que ele não tem esse direito. No dia seguinte, o Canin vê o lindo homem novamente ali, e esse lindo homem, gente, é o Karan. O Canin fica se gabando pro Karan, de deboche pra ele, e fala que como o Karan pode ver pelo placar ali, ele ainda é o melhor. E ele vira para o Karan e fala: obrigado por me ensinar, mesmo que eu não tenha pedido, e eu não vou precisar disso da próxima vez. O Karan então desenha para ele mais uma de suas falhas na esgrima, e ele reitera: você ser o número 1 agora não significa que você vai ser o número 1 para sempre. O Canin vai ficando cada vez mais nervoso, e durante o treino noturno com o pai dele, gente, mesmo ele não querendo fazer isso, ele faz o que o Karan falou para ele, né, gente? E ao fazer isso, ele finalmente, pela primeira vez, consegue vencer o pai dele durante um treino noturno. O Tai fica extremamente orgulhoso do filho, já o Canin, ele fica ainda mais nervoso, né, gente? Porque somente fazendo o que o Karan recomendou a ele, que ele conseguiu vencer o pai dele pela primeira vez, né? E outra coisa que tá pairando na cabeça do Canin aqui, é que ele tá tentando achar uma maneira de dizer para o pai dele que ele pretende parar com a esgrima por pelo menos 2 anos. Aqui então a gente vai para o reino de Emalai, e um soldado do alto escalão real aparece na frente do Karan e fala que o rei quer conversar com ele. Está uma noite chuvosa, com um vento forte e frio, os trovões retumbando no céu, os relâmpagos aparecendo diversas vezes. O Karan então pressente que já tem alguma coisa errada. Não é costume do rei convocar ele tarde da noite assim, principalmente da maneira que ele foi, né? O Karan, gente, ele é uma pessoa muito inteligente, ele rapidamente raciocina aqui que isso quer dizer que o rei de Emalai, né, o Lorde da Vida, quer conversar com ele em segredo. Quando ele encontra o Lorde da Vida,
né, gente, ele fala Vossa Majestade e o Lorde da Vida fala para ele conversar com ele casualmente, né? E, gente, o Karan trata o Lorde da Vida como se ele fosse o seu avô. É revelado então que ele foi adotado pela família real, criado pelo rei, e que a saúde do rei não está muito boa. O rei então explica algumas coisas para ele. O Karan fala que ele vai cumprir a ordem da Vossa Majestade, não importa o que, ele jura com a vida dele. Então significa que chegou aquela hora, ele ainda lembra das palavras do Lorde da Vida. Não deixe Tarim saber disso. Há apenas um segredo importante entre Karan e o Lorde da Vida que ninguém sabe, nem mesmo o príncipe Tarim, seu único filho, que não foi poupado do segredo sobre a trágica morte da esposa do príncipe de Tarim e mãe do único herdeiro de Yat-Sa. O segredo associado à importante missão que Karan esperava o tempo todo. Karan, lembre-se que você tem que proteger o príncipe, você tem que proteger Yat-Sa-Win. A voz da mãe dele ecoou na mente dele. Karan parou por um momento, antes de responder com voz firme, as suas ordens, Vossa Majestade. O rei então ordena o Karan a ir encontrar o Tai, né, gente? E o Karan concorda. Esse encontro então acontece quando o Kanin tá fora de casa e o Tai fala para o Karan que o Kanin ainda não está pronto. Ele compreende a situação do reino de Emalai, a situação da saúde do rei, só que a questão é que o Kanin não estava fora como o Tai pensou. Ele, na verdade, estava escutando essa conversa em segredo. E as palavras que ele ouviu que mais penetrou na cabeça e no coração dele, gente, causando um verdadeiro pandemônio, é aquele lindo homem que ficou falhando das falhas da esgrima dele, aquele homem elegante, imponente, com uma presença muito firme, falando para o Tai: você não é o verdadeiro pai do príncipe Kanin. O sangue do Kanin ferve aqui, gente. Ele abre a porta nervoso e grita com o Karan, perguntando que diabos que ele tá falando. Karan fala que é exatamente aquilo que ele escutou, fala para o Tai que ele vai deixar os dois conversarem a sós. Tai então pede desculpas para o Kanin ali por ter mantido a origem dele em segredo, por todas as mentiras ali, e ele explica para o Kanin um pouco sobre a história de Emalai e principalmente do pai dele, o príncipe Tarim, e eu vou ler um pouquinho para vocês. Emalai é um país governado por um rei, conhecido como o Lorde da Vida, Sua Majestade, que é o líder da família Yat-Sa. Ele tem apenas um filho, o príncipe Tarim. Há mais de 20 anos, o príncipe Tarim se casou com sua esposa, a princesa Kunita, que deu à luz a um pequeno príncipe. Mas quando o pequeno príncipe tinha menos de um ano, houve um incidente que ninguém esperava. O falecimento da princesa foi hostil. Sua Alteza Real foi assassinada no caminho de volta de sua cidade natal. Esse incidente fez com que o príncipe Tarim perdesse sua esposa e filho, mas na realidade ninguém jamais soube que Sua Majestade salvou o jovem a tempo e ordenou que ele se refugiasse fora do país com seu guarda real mais leal. Sua Majestade ordenou que o guarda real fizesse um juramento de sangue, fazendo um corte em seu braço, jurando que protegeria o jovem mestre com a sua vida. Nesse ponto, o corpo de Kanin tremia incontrolavelmente. Seus olhos de pálpebras duplas piscaram, seu olhar fixo imediatamente no braço esquerdo do pai. Pai, por que você gosta tanto de olhar para a cicatriz no seu braço? E o pai respondia: porque ela não me deixa esquecer quem eu sou e de onde eu venho. Isso é impossível, a voz do jovem gritou. Kanin franziu os lábios e deu um passo para trás, enquanto Tai arregaçava a manga para revelar uma cicatriz longa e proeminente. E é aqui que o Kanin descobre a origem dele, né, gente? Que ele é o próximo príncipe de Emalai. Ele é o herdeiro da família Yat-Sa e, como o Karan explica para ele agora, Brasil, ele terá que competir no jogo de esgrima para poder manter o trono na família. E ele vai precisar levar o Kanin embora de volta para o reino de Emalai, mesmo que ele ainda não esteja pronto, e o Karan está muito ciente disso. O Karan então dá um tempo para os dois se despedirem ali e entrega a carta que o Lorde da Vida deu a ele para ele entregar para o Tai. Kanin afasta deles ali muito nervoso, magoado e triste, gente, e o Karan apenas suspira aqui pensando que isso vai ser difícil. O Kanin tá longe dele, cheio de pensamentos, foi muita coisa que aconteceu aqui com ele. Ele acaba não conseguindo segurar as lágrimas e chora aqui, e ele lembra de um momento que o pai dele ensinou pra ele que tá tudo bem ele chorar, tá tudo bem ele fraquejar, ninguém é forte o tempo todo. Tá tudo bem ele tombar algumas vezes, ser uma pessoa vulnerável, mas que ele precisa se reerguer e seguir em frente. O pau então convida o Kanin pra ir numa festa com ele, pra eles beberem um pouco, e decide aceitar esse convite, ignorando completamente o que aconteceu com ele algumas horas atrás. Ele também tá dando um gelo no pai dele, gente, só que o Karan nunca se afastou dele. Ele sempre tá ali observando o Kanin, não importa o que ele faça. O Karan chegou a observar o Kanin por um dia inteiro, gente, sempre olhando atento a ele, né? E aí o pau pergunta para o Kanin por que é que esse lindo homem continua olhando para ele ainda, e o Kanin, gente, para esconder toda a verdade aqui, vira para o melhor amigo dele falar: aquele cara gosta de mim. O pau fica chocado aqui, então ele vai até o Karan e pergunta se o Karan tá loucamente apaixonado pelo seu amigo. O Kanin engasga com a própria saliva, definitivamente
Provavelmente ele não esperava que o amigo dele falaria algo assim para o Karan. Ele apenas dá um sorriso travesso para o Karan e começa a falar com ele na língua de Malai. E ele fala o seguinte: mentir não é uma coisa boa, príncipe. O Kanin não responde, apenas fuzila ele com os olhos e o Karan acrescenta: não vai conversar comigo, príncipe? O Kanin então começa a xingar ele na língua de Malai. O Paul não entende direito o que eles estão falando, mas ele convida o Karan para ir nessa festa com eles. Não dá nem tempo do Kanin não falar nada, gente, e o Karan acrescenta na língua de Malai: o Paul diz que para poder flertar com você, eu vou precisar passar pelo teste dele. Então, eu preciso ir nessa festa também. Durante essa festa, gente, Karan e Kanin apenas trocam olhares de longe ali. O Karan, gente, ele é muito bonito, ele é majestoso, né? Ele chama a atenção, não importa onde ele está. Todo mundo fica comentando o quão bonito, o quão elegante, o quão misteriosamente sexy o Karan é. E quanto mais o Kanin olha pra ele, gente, mais estressado ele fica, porque o Karan sempre encara ele de volta. Eles sentem como se eles estivessem em pé de guerra aqui, que somente terminaria quando um lado cedesse. E o Kanin deixa claro pra gente que ele nunca vai ceder. Então, o famoso jogo do rei: quem não obedecer a ordem que o rei mandar, gente, vai ter que beber uma gororoba muito da estranha ali, que provavelmente vai mandar a pessoa pro hospital com intoxicação alimentar, gente, porque até meia tem dentro nessa mistura esquisita aí que o Paul e o Alex fizeram para esse jogo. O Kanin é conhecido por ser o número 1 no jogo do rei também. Isso se deve à sua sagacidade e inteligência. Vocês vão entender melhor isso com base eu vou narrando esse momento. O Karan senta do lado do Kanin ali e o jogo começa. Durante o jogo, gente, o Karan vai percebendo como que o Kanin é uma pessoa inteligente, que pensa rápido, e isso faz ele admirar o Kanin. Claro, ele faz isso em silêncio. O Paul então dá uma ordem ali, que fica aquela cena do Semi e do Hulk dividindo um doce, né, gente? Por exemplo, o que a gente viu em Togethers, né? É exatamente isso que a gente tem aqui. O Kanin e o Karan mordendo o doce com a boca, e eles têm que comer o doce juntos ali, e eles estão competindo com outras duas pessoas. Quem ficar com o menor pedaço do doce vence. O Kanin fala que ele não vai perder de jeito nenhum, não importa o que ele tenha que fazer, né? Ninguém quer beber essa gororoba aí. E aí ele simplesmente rouba um beijo do Karan. E aqui tanto o Karan quanto o Kanin tem o seu primeiro beijo. O Karan congela com essa atitude do Kanin, porque uma das tradições presentes em Malai é em relação ao primeiro beijo. Para as pessoas de Malai, o dono do seu primeiro beijo também é o dono do seu amor eterno. O seu primeiro beijo só deve acontecer com a pessoa no qual você pretende passar o resto da sua vida, né? Agora imagina para um homem conservador que segue aí os costumes antigos de Malai, como o Karan ter recebido um beijo desses. O Kanin não sabe disso, né, gente? Ele fez isso porque ele queria vencer o jogo, né? Inclusive o Paul fala que ele é imbatível. Os dois conseguem vencer o jogo porque apesar do casal ele ter se engolido e não ter sobrado doce, gente, o Paul disse que venceria o jogo quem ficasse com o menor pedaço de doce. Como eles não tiveram pedaço nenhum, então o Karan e o Kanin foi o vencedor. Inclusive, o próprio Kanin traz esse raciocínio aqui. Eu disse pra vocês, ele é inteligente, ele é sagaz. O Kanin, então, não para de ficar olhando para os lábios do Karan, que ainda tá um pouco sem reação. Então, começa a olhar para os olhos tempestuosos do Karan e começa a se sentir culpado. No entanto, contudo, todavia, o coração dele acaba errando uma batida aqui. Quando eles voltam pra casa do Kanin, gente, o Kanin nota que o Karan tá mantendo uma distância dele, como se ele fosse o seu guarda-costas. Um silêncio sinistro paira entre eles, gente, e o Kanin decide quebrar esse silêncio, fazendo o que ele já devia ter feito, né, gente? Que é pedir desculpas para o Karan, porque ele deu um beijo nele sem consentimento, né? E ele não viu maldade nisso, para ele é só um beijo qualquer, mas para o Karan isso poderia significar algo muito mais, né, gente? Muito mais forte, inclusive. Ele ainda não sabe, mas tem esse significado sim, por conta dessa tradição aí de Malai. O Kanin então se desculpa por beijar ele, gente, e o Karan responde da seguinte maneira: no futuro não faça isso com ninguém novamente. O Kanin então fala que foi só um jogo, e na cabeça dele ele pensa que os lábios dele se encostaram rapidamente ali. Por que é que o Karan tá levando isso tão a sério? Por que é que ele parece estar tão chateado? E ele deixa isso pra lá. Quando eles caminham na rua em direção à casa do Kanin, gente, uma moto aparece do nada e quase atropela o Kanin. Se não fosse pelos reflexos rápidos e aguçados do Karan, que rapidamente gira o Kanin, puxando ele contra o corpo dele, né, gente, abraçando o Kanin aqui, impedindo com que ele seja atropelado por essa moto. O Kanin então manda o Karan soltar ele. Que diabos que ele tá fazendo? O Karan não faz e ele leva o Kanin
Canin pela cintura até eles chegarem na casa. E o Karan revela pro Canin ali que ele pode estar correndo risco de vida, só que o Karan fica torcendo muito pra ele estar errado, né, gente? Que na verdade isso foi só um acidente, que essa moto não tava ali pra poder matar o Canin, né? Embora a probabilidade é muito alta, né, gente? O Karan sabe disso. Então pergunta pra ele por quê que alguém ia querer mandar ele de arrasta pra cima, né? E o Karan fala que pode ser muitas pessoas, que pode ter múltiplas razões. O Karan então lembra ele do seu dever real, que não importa se ele aceita ou não, ele não vai conseguir fugir disso, porque isso é o seu destino. Todos nós temos o nosso dever. O Canin renega isso, gente, fica puto da vida dele, manda o cara embora. O Karan sai no deboche porque um lado dele gostou de provocar o príncipe real, sim, né? Então ele fala na língua de Emalai: peço desculpas por incomodar você, vossa majestade. E depois ele fala em inglês mesmo: e não importa o que você diga, não importa o que você faça. Não importa o que, eu irei vir todos os dias até eu conseguir te levar pra cá. Quando o Canin pergunta pra ele por quê, o Karan responde: é o nosso dever. Você tem o seu, eu tenho o meu. Enquanto isso, num local distante, em um quarto escuro, a gente tem uma figura misteriosa sentada em uma cadeira. Alguém informa essa figura misteriosa que o Karan está protegendo um jovem chamado de Canin. A figura misteriosa, que sabe quem o Karan é, fica chocado ao saber que o sobrenome de Canin é o mesmo de um homem de negócio que morreu misteriosamente em um incidente 20 anos atrás. A figura misteriosa então manda uma mensagem para alguém. Uma hora depois vem a resposta. A figura misteriosa então fala com um tom sério e frio para o seu capanga: mate o garoto. Voltando ao Canin, o Karan acabou de ir embora, né, gente? O embora entre aspas, porque ele sempre tá de olho ali no Canin, né? O que acontece é que o Canin fica pensando aqui o como que a vida dele virou de cabeça para baixo de uma hora para outra, né? E, gente, o Canin, ele é muito dramático, gente. Eu entendo totalmente que deve ser muito difícil, né, isso que aconteceu com ele, mas ele é dramático sim, porque ele faz algumas analogias aqui que é o puro suco do drama, entendeu? E é muito divertido pra gente, né? E aí ele mal consegue dormir ali à noite, né? E a gente vê que tá com um clima muito estranho, né? Um clima muito frio entre ele e seu pai adotivo, o guarda real Tai. O Tai tenta manter a relação deles boa. Ele até faz o café da manhã preferido do Canin ali. O café da manhã é esse que ele não deixa o Canin comer frequentemente, porque ele falou para o Canin que o Canin sempre tem que cuidar bem do seu corpo. Ele não fala nada pro pai dele, apenas toma o seu café da manhã em silêncio. Ele então se levanta para ir embora, gente. O pai dele fala para ele esperar e ele dá ao Canin ali um doce de caramelo, que é o doce preferido do Canin. O pai dele então fecha o doce na mão do Canin e fala: quando você não estiver mais bravo comigo, você pode comer o doce, filho, se cuide. O Canin não fala nada, mas aceita o doce que o pai dele colocou na sua mão e fecha a porta em silêncio enquanto vai embora. No caminho para o clube de esgrima, gente, o Canin novamente sente que tem alguém observando ele, seguindo e relembrando da conversa dele com o Karan na noite anterior, que ele pode estar correndo risco de vida. Ele decide mudar a rota que ele costuma fazer para ir até o clube de esgrima. Depois de alguns segundos, ele acaba se deparando com o Karan na frente dele. O Karan já informou ao Tai ali o que aconteceu e o Tai disse para o Karan proteger o Canin. Então o Karan deixa claro pro Canin aqui que ele está encarregado da sua segurança. Nem apenas dá de ombro aqui, gente, ele não quer conversar com o Karan e o Karan segue ele para todo canto. Ele observa o Canin ali treinando sua esgrima e o Karan usa ainda a desculpa que o amigo do Canin deu a ele, né? Que é que ele só fica observando o Canin ali porque ele está afim dele. Aqui Karan e Canin trocam olhares novamente. Do Canin tá muito irritado, ele tá puto. Só que ele entendeu aqui que não adianta ele bater boca com o Karan, gente, que o Karan não vai ceder. Ele então decide focar no seu treino ali sozinho e em passar um momento sozinho, né? Ele vai até o local especial dele ali no clube de esgrima, que fica no telhado, onde ele pode ficar sozinho aqui e ficar olhando a imensidão do céu azul. E enquanto ele faz isso, gente, ele toca no doce que o pai dele deu a ele e pensa o como que a vida dele mudou radicalmente de uma hora para outra. E o como que ele não vai aceitar isso, e ele pensa em dar um ultimato para o pai dele, né? Falar para o pai dele que ele vai ter que escolher entre ele e Emalai. Se o pai dele escolher o Canin vai obedecer ele 100%. O Canin está determinado a fingir que nada disso aconteceu, não tem nada de Emalai, não tem nada de príncipe herdeiro, não tem nada de pai adotivo, nada disso é real. Ele vai fingir. Ele sente que o pai dele ama muito ele, ele acha que o pai dele vai escolher ele. E que se isso acontecer, ele vai poder voltar à sua vida normal. É então que ele é surpreendido com o Karan, que aparece atrás dele, e pergunta o que diabo
brabos que o Karan tá fazendo. E o Karan responde com um tom de voz calmo: eu já disse que eu não vou voltar para Himalaya sem você. O Kanin então tem uma ideia para lidar definitivamente com a insistência, com a persistência do Karan, que é desafiar ele para um duelo. Porque apesar do Kanin não crescer ali em Himalaya, o Tai disse muita coisa de Himalaya para ele, né? E eu vou ler um pouquinho essa questão do duelo para vocês. Antigamente, as pessoas de Himalaya usavam espadas regularmente, porque nossos ancestrais eram habilidosos com elas. Então, quando havia uma disputa e eles não podiam se comprometer, eles iam fazer um duelo de espadas. Se alguém te convidar para um duelo de espadas, seja diretamente ou enviando uma carta, de acordo com a tradição de Himalaya, você não pode recusar. O perdedor deve morrer, ou se não morrer, deve fazer tudo o que o vencedor pedir. Até hoje, as pessoas de Himalaya ainda usam duelos como um jogo, mas um jogo sério. O vencedor pode pedir qualquer coisa e o perdedor deve obedecer sem exceção. Se eles não puderem fazer, é considerado um problema sem precedente e eles devem fazer um acordo legal, como se fosse um acordo de empréstimo. O canto da boca de Kanin se moveu lentamente para cima. Kanin parecia ver uma luz no fim do túnel. As histórias que seu pai frequentemente tinha contado a ele agora tinham uso prático. Tai tornou Kanin um homem sábio. Às vezes, elas o ajudavam a escapar de problemas e hoje talvez ajudassem a criar uma situação onde ele conseguiria se livrar de alguém. Kanin então desafia o Karan para um duelo e o Karan pergunta quais são os termos. O Kanin deixa claro para ele que o Karan não pode ordenar que ele volte para Himalaya, já o Karan fala para ele então que o Kanin não pode ordenar que ele vá embora. O Karan então aceita os termos do Kanin aqui, mas ele tem uma exigência: eles devem duelar sozinhos, então eles têm que esperar todo mundo do clube ir embora para eles poderem duelar. O Kanin acha isso um pouco estranho, mas ele releva isso porque ele conseguiu o que ele queria, que é fazer com que o Karan duele com ele. O Pau empresta ao Karan aqui o seu equipamento de esgrima, e enquanto eles estão se vestindo ali, gente, o Kanin não para de provocar o Karan, ele já contando vitória, inclusive ele fala pra gente que ele tem 100% de certeza que ele vai vencer o Karan. O Karan pergunta pra ele se eles devem esgrimar no estilo internacional ou no estilo de Himalaya. O Kanin fala que é no estilo internacional, pro Karan tudo bem. E enquanto o Kanin fica se gabando com muita autoconfiança, o Karan permanece calmo, pleno, não responde às provocações do Kanin. Os dois então começam a duelar e eu vou ler um pouco para vocês. O duelo começou assim que eles ouviram o alarme do relógio. Quem marcar 5 pontos primeiro vence. Kanin e Karan permaneceram de pé parados, as espadas abaixadas, deixando quase meio minuto se passar sem que nenhum deles marcasse um ponto. Eles passaram esse tempo se medindo, os olhares concentrados, até que Kanin não podia mais esperar e decidiu iniciar o ataque. Ele deu 3 passos para frente, o ritmo dos seus pés se sincronizaram com a sua recém-aprendida técnica de esgrima. Kanin continuou investido adiante, enquanto Karan se afastou na defensiva. O jovem pressionou até que o ombro do oponente estava prestes a cruzar a linha de aviso de 2 metros. Essa linha de aviso, gente, é basicamente a distância que eles estão ali, que permitem com que a espada toque no seu adversário, né, gente? A partir do momento que a espada toque no seu adversário, você ganha um ponto. Continuando aqui, Kanin investiu adiante, tocando o meio do corpo de Karan com a ponta de sua espada, marcando o primeiro ponto perfeitamente, 1-0. Kanin marcou o primeiro ponto, mas algo parecia estranho. Suas pernas esguias o levaram de volta para a linha de partida, seus olhos escondidos atrás da máscara, encarando Karan. O mais velho parecia pensativo. Ele não iniciou nenhum ataque, apenas ficou desviando e defendendo. Por quê? Incapaz de achar uma resposta, Kanin decidiu mudar sua estratégia. Ele respirou fundo, calculando quanto tempo de duelo já havia se passado mentalmente. 1 minuto tinha se passado, deixando quase 5 minutos restantes. O vencedor seria aquele que marcasse 5 pontos primeiro, de acordo com as regras internacionais. Kanin iniciou outro ataque, buscando o segundo ponto. Ele continuou a ser o agressor, mas a resposta de Karan continuou inalterada desde o primeiro round. Ele recusou o contra-ataque, focando unicamente em se defender e se posicionar, sem buscar uma chance de marcar. As ações de Karan fizeram o mais jovem se tornar frustrado, incapaz de ler as estratégias do adversário, até mesmo quando chegava o momento de pontuar. Por que Karan deixava passar de maneira indiferente? O que está acontecendo? Karan estava o confundindo, até que havia apenas 1 minuto restante na competição, e o comportamento de Karan radicalmente mudou. O lindo homem de figura digna se curvou suavemente, seus longos braços se esticaram seguindo a posição correta. Kanin respondeu a esses movimentos tentando contrariar os ataques do oponente, mas dessa vez não foi tão fácil quanto ele pensava. A posição da pessoa que controlava o ritmo da luta parecia ter mudado quando Karan achou uma oportunidade de contra-atacar. O jogador mais velho se moveu adiante, com ritmo, de uma forma agressiva e habilidosa, forçando Kanin a se tornar a parte que agora recuava sem outra opção, forçando ele a se defender, e as coisas estavam se tornando pior. Karan então usou um método enganoso para jogar com a familiaridade do oponente aos seus
movimentos, atingindo a parte mais baixa e então indo pela parte mais alta de Kanin, imediatamente sem lhe dar a chance de recuperar sua posição. A postura, uma vez confidente do jogador, se esvaiu, a ansiedade surgiu, criando aberturas para o oponente marcar pontos e eventualmente igualar a partida. Os instintos de ler o jogo que Kanin possuía previam o perigo. O jovem agarrou o cabo da espada firmemente, tentando o seu melhor para manter a posição de número 1 no clube de esgrima sem vacilar. No entanto, estava se tornando extremamente difícil para ele. O suor escorreu no meio de suas costas. Kanin tentou concentrar e exercer força para atingir o oponente novamente, alternando com alguns passos para trás para achar um meio de marcar. Mas não importa que direção ele fosse, os resultados permaneciam os mesmos. Ele era bloqueado por Karan em todas as direções, não importa onde ele tentasse. Um homem mais alto se movia graciosamente, como se fosse um tigre habilidoso, com passos fluidos e uma esgrima excelente. A performance de Karan era sem falhas. Nos últimos 10 segundos, o coração de Kanin apertou. Tudo em volta dele pareceu estar em slow motion antes que a contagem final soasse. Era uma completa declaração de derrota para o jovem mestre. 4-5. A voz suave do desafiante fracamente ecoou. 4-5. Um ponto de diferença, e não é um ponto desprezível quando comparado aos padrões de competição. Mas para Kanin, ele não se sente bem sobre isso de forma alguma. E mais importante, não era porque Kanin não podia aceitar a derrota, mas porque ele sabia que Karan lhe deu a oportunidade de fazer esses pontos. Não eram verdadeiros. Karan deixou ele fazer. Karan deixou ele marcar. E agora Kanin entendeu porque Karan queria que eles esgrimassem sozinhos, sem ninguém ver. Ele não queria que as pessoas presenciassem a derrota humilhante de Kanin, principalmente porque Karan deixou ele marcar os pontos que ele conseguiu. Não eram pontos verdadeiros mesmo. Vamos voltar. Karan removeu sua máscara de metal antes de caminhar em direção a Kanin. Silencioso e parado, ele não ouviu ou notou nada além da respiração da pessoa diante dele. O clube estava quieto e vazio. Os dois pares de olhos escanearam o entorno antes de pararem diante do placar eletrônico. Os dois então voltam para casa em silêncio e o Karan está preocupado aqui dele ter destruído a confiança do Kanin. Não era essa a intenção dele, mas ele sentia que o Kanin precisava dessa lição. Quando eles chegam na porta da casa, gente, o Karan fala pro Kanin que ele é bom na esgrima internacional. Só que a esgrima de Emalai, gente, ela é outro nível mesmo. Fora isso, gente, o Kanin comete um erro grave no campo de batalha, que é subestimar o oponente e ter uma alta confiança excessiva. E o Karan deixa claro para ele que é isso que fez o Kanin perder. Essa é a falha dele que ele precisa melhorar. E isso pode levar ao descuido e, consequentemente, à derrota. Então nota que tem algo errado na casa do Kanin. Ele rapidamente coloca os dedos na boca do Kanin aqui para evitar o garoto de falar alguma coisa. Ele puxa o Kanin pela cintura para se esconder com ele. Já notaram aí um padrão do Karan, né? O Karan fala pro Kanin ficar ali, que ele vai entrar na casa sozinho. O Kanin, morrendo de preocupação com o pai dele, implora pro Karan levar ele. O Karan já tá começando a ler melhor o Kanin, né, gente? Ele não entende que não adianta ficar batendo boca com o Kanin e fala que tudo bem, mas o Kanin deve obedecer às ordens dele. Os dois então entram na casa. O Kanin escuta um grito de dor vindo do segundo andar e rapidamente vai até ele, gente. O Karan corre atrás e o Kanin então vê o pai dele sendo atacado por 4 homens. Ele grita o nome do pai, o pai dele acaba se distraindo aqui e um dos homens torce o braço do pai dele e lhe dá ali uma chave de braço depois. Ele grita pro Kanin ir embora. O Karan aparece aqui e com uma mão ele puxa o Kanin ali, evitando com que ataquem o Kanin, e com a outra, gente, ele dá um murro muito bem dado no outro homem ali que vai ao chão. O Karan então rapidamente dá uma voadora no homem que estava segurando o Tai e consegue soltar ele. O Karan então começa a lutar com os homens enquanto o Tai foge com o filho, né? Ele fala para o Kanin ir embora e entrega para ele uma mochila. Ele então corre para o segundo andar para ajudar o Karan, que é muito habilidoso, né, gente? Mas aqui é 4 contra 1. Ele não conseguiria ficar segurando os caras por muito tempo. O Tai e o Karan conseguem lutar contra esses homens, só que os homens partem para ignorância, né, gente? Eles apelam aqui. Um deles tira uma arma do bolso e atira contra eles, e o tiro pega no braço do Tai. O Tai então manda o Karan levar o Kanin embora, não importa o que, fala pro Karan proteger a vida do Kanin ali e expulsa eles da casa enquanto fecha a porta. O Karan então carrega o Kanin ali à força pra longe, gente, e eu vou ler um pouquinho desse momento pra vocês. Me deixe ir, Karan, me deixe ir, pai. Karan deixou o Kanin gritar apenas uma vez, antes que a mão fina se movesse e cobrisse a pequena boca diante dele. Ele empurrou o jovem agressivamente, o forçando a se afastar daquela cena ainda mais. Lágrimas obscureceram a visão familiar da casa escura, e a luz gradualmente desapareceu dos olhos de
Kanin. Ele não podia ver mais nada, nem mesmo a sombra de seu pai. As aquecedoras imagens que ele pensou que eles compartilhavam, ou a conversa compreendendo um ao outro, são palavras deixadas sem dizer, e amor que permaneceu não resolvido. Tudo se tornou nada mais que um fugaz sonho que se esvaiu num piscar de olhos, voando pelo horizonte. O Kanin quer voltar a todo custo, gente, mas o Karan não permite. Ele segura ele com toda a força e não importa como que o Kanin amaldiçoe ele não liga. Na verdade, Karan entendia os sentimentos de Kanin. Esses dolorosos sentimentos era algo que ele havia experimentado antes quando mais jovem. O sentimento de ter que deixar alguém que ama para trás e se tornar uma pessoa que ninguém quer, se sentir sozinho e enfrentando todos os problemas por conta própria. Ele entendia tudo tão bem, mas devido à situação e às responsabilidades que o mantinha ligado a Tai e ao rei soberano, ele não podia deixar o jovem príncipe voltar para aquele lugar perigoso, caso contrário, o sacrifício de Tai teria sido em vão. Eu já entendi você, eu sei o tipo de pessoa que você é, mas eu não pensava que você poderia ser tão cruel. As palavras não fizeram Karan se enraivecer, pelo contrário, ele permaneceu imóvel e deixou o mais jovem expressar seus sentimentos através de palavras e gestos. Ele olhou para o jovem com um profundo senso de compreensão, maior que simpatia. Se você voltar, tudo ficará pior, tudo teria sido em vão, e você sabe disso, você sabe que não é isso que seu pai ia querer. As palavras de Karan eram como uma flecha afiada que perfurou o coração de Kanin. Ele sabia que essa é a verdade, mas ele não podia aceitar. Você o deixou para trás após tudo o que aconteceu. Você ainda tem alguma humanidade em você? Algum sentimento? Alguma emoção? A voz suave perguntou como se estivesse prestes a ficar sem força. Os lábios de Kanin estremeceram quando encostaram um ao outro. Karan viu. Kanin tentou seu melhor para segurar suas lágrimas, mas insistentemente elas caíram pelo seu rosto. A visão diante dele fez Karan abaixar o olhar. O mais velho permaneceu em silêncio e não respondeu nenhuma palavra, mas lá no fundo ele não podia negar que ele também se sentia do mesmo jeito sobre o que aconteceu. Tai podia ser considerado uma pessoa que ele conhecia, ainda que eles tivessem se encontrado poucas vezes. Mas Karan teve a oportunidade de ver o amor e cuidado entre pai e filho toda vez que conversavam. Tai sempre demonstrava que Kanin era como o oxigênio que ele precisava para viver. Sim, gente, como vocês puderam perceber aqui, o Tai tinha que fazer o relato dele, né, gente, em relação a como que tá a vida do príncipe herdeiro fora do reino de Malaya. E o que o Karan trouxe pra gente aqui é que toda vez durante esses relatos, né, o Tai se demonstrava ser alguém que ama o Kanin, como se o Kanin fosse seu filho biológico. E isso, gente, além de ser lindo, é recíproco, né, porque o Kanin encara ele da mesma forma também. Ter que deixar esse garoto parecia ter um profundo impacto no senso de dor e proteção de Tai com relação à vida de Kanin. Parecia ser o maior objetivo em sua vida, proteger Kanin, o seu filho. Karan podia ler pelo olhar que Tai queria algo. Ele sabia que tudo estava além dos seus deveres. Não era apenas sobre ser um guarda-costas real, não era apenas cumprir um juramento de sangue, mas sim algo muito forte, uma relação próxima entre pai e filho, que levou o homem de meia idade até mesmo sacrificar a sua chance de sobreviver, a dar a sua vida pelo seu filho. Que isso, né, gente? Até arrepiei aqui, né? O Tai é um herói. E aí o Kanin lembra de um local ali, onde ele e o pai dele combinaram que eles sempre se reencontrariam toda vez que eles se separassem ali, quando eles não soubessem onde um ou outro estava, eles se reencontrariam nesse local, gente. É o local deles, sim. Isso é um recurso de segurança que o Tai usou aqui, mas não deixou o Kanin saber. Esse local, gente, fica no terceiro pinheiro em um parque. Só que o Kanin tem as suas esperanças pisoteadas, ele não consegue segurar as lágrimas aqui. Ele espera pacientemente pelo pai o quanto ele pôde. Ele se agarra à ideia de que o pai dele nunca tinha quebrado uma promessa. Por quê? Que droga, pai? Você nunca tinha quebrado sua promessa. Você vai começar a fazer isso agora? Você nunca tinha quebrado. Kanin sabia disso melhor que ninguém. O corpo fraco do garoto colapsou e ele caiu, como se não houvesse energia restando. Uma voz dentro do seu coração gritava para que ele aceitasse a verdade. A verdade que Kanin jamais iria querer aceitar. A verdade que Kanin jamais quis ter o conhecimento dela. A verdade que, não importa quantos doces ele comesse, seu pai jamais voltaria para estar com ele outra vez. Kanin pegou o pequeno doce de seu bolso. Suas mãos estavam trêmulas. Kanin deixou as lágrimas caírem levemente e a primeira luz do dia o alertou que a longa espera devia terminar ali. O jovem ergueu a mão trêmula e pegou um pequeno pedaço do doce, saboreando sua doçura e engolindo. Um gemido fraco foi levado pelo vento. Kanin se perguntava se seu pai tinha finalmente vindo encontrá-lo. Karan olhou para o garoto diante dele e a imagem que ele viu quase sobrepuseram as suas memórias do passado. A figura alta se moveu mais perto e colocou a palma da mão no ombro do garoto, sentindo o estremecer da tristeza do corpo dele. Meu retorno é realmente tão importante assim? A voz trêmula do jovem ecoou no ouvido de Karan. Karan permaneceu em silêncio por um momento, pensando em esperar que o estado de Kanin estivesse pronto antes de começar a explicar tudo. No entanto,
o par de olhos escondidos atrás do véu de questões e confusão estavam demandando que Karan dissesse algo. Kanin merecia saber, porque cedo ou tarde ele teria que saber de qualquer maneira. Você já sabe que Emalai é governada por uma monarquia. Nós dividimos o país em 4 distritos, com a maior autoridade sendo a posição de rei soberano, Lorde da Vida, né, gente? O rei de Emalai, que está ali na capital da Ivy. Essa posição é atingida através da cerimônia de seleção, que acontece por meio de uma competição. A regra principal da competição é que toda cidade governada por cada família deve enviar seu herdeiro para participar da competição como representantes de acordo com a velha lei imperial. Apenas aqueles que têm linhagem direta com o príncipe de cada cidade são autorizados a participar da competição. Se a criança ganha, o pai, que é o governante da cidade, tem o direito de se tornar o próximo rei soberano. Que isso tem a ver comigo? Kanin perguntou ainda que ele soubesse a resposta muito bem. O jovem ainda lembrava do que Tai disse com a precisão sobre o atual rei soberano de Emalai, cujo nome era Dipabayon e costumava ser o líder da família Yatsar. E ele tinha apenas um filho legítimo, o príncipe Terim, que é o seu pai biológico. É a sua vez agora. Karan disse isso de um jeito firme e sério. Então suavizou a voz e continuou. Você é o único herdeiro dos Yatsar, e para que seu pai verdadeiro possa se tornar o próximo rei soberano e os Yatsars não percam o poder, você tem que voltar e competir pelo trono. Karan explicou concisa e diretamente para fazer o jovem entender a própria situação. Meu pai verdadeiro, eu só tenho um pai. Kanin balançou a cabeça, apenas riu amargamente e tentou evitar perceber qualquer outra coisa, mas ele foi agarrado pelo homem maior e segurado firme. Eu tenho o direito de pedir um prêmio como vencedor quando nós duelamos anteriormente. Você não tem o direito de me pedir para retornar àquele país. O jovem quase sufocou, como se prevendo que o futuro estava prestes a acontecer. Eu sei disso, mas eu usarei o direito do vencedor para te manter a salvo. De agora em diante, eu ordeno que você coopere se esconder e escapar daquelas pessoas, até que nós estejamos em uma zona segura. Quando estaremos seguros? Quanto tempo até que a gente esteja a salvo? Até que nós adentremos o território de Emalai. Kanin ficou chocado. Gente, o cara é bem do espertinho aqui, né? Ele conseguiu indiretamente aqui fazer o que ele queria, que é levar o Kanin para o reino de Emalai. Os dois então se escondem em um quarto de hotel ali. O Kanin não esboçou reação desde que eles chegaram, gente. Inclusive ele entrou no quarto de hotel com o Karan ali sem reclamar. Ele também não chorou mais desde que eles saíram do parque. O Karan então diz ao Kanin aqui que tudo o que ele precisa está na mochila que o Tai deu a ele. O Kanin se lembra que de vez em quando o pai dele sempre arrumava uma mochila para ele, que ele nunca chegou a usar, essa é a primeira vez. Ele fala para o Kanin que o Tai queria que ele ficasse em segurança, por isso que ele deixou as coisas prontas. O Kanin não quer se alimentar aqui, mas o Karan convence ele. O Karan então vai tomar um banho, gente, e quando ele volta aqui, ele encontra o Kanin deitado na cama, abraçado à mochila dele com os olhos inchados. Silenciosamente ele deita ao lado do Kanin na cama, porque o quarto que o Karan conseguiu só tinha uma cama. Então fecha os olhos ali e alguns momentos depois o Kanin abre o olho dele e sai silenciosamente do quarto e ele foge. Ele pega o trem indo em direção ao apartamento do seu melhor amigo, que é o Paul. Ele tenta ligar para o Paul, mas o Paul não atende o telefone. Ele tenta mais uma vez o Paul ali na sacada do apartamento. Na hora que o Paul atende o telefone e o Kanin ia chamar o nome dele, alguém de repente aparece por trás e tampa a boca dele. Essa pessoa então arrasta ele para longe, o que faz o telefone do Kanin cair no chão e trincar. O Kanin gela aqui até sentir aquele cheiro familiar que é do Karan. O Karan apareceu por trás dele aqui, gente. Ele não mede as palavras para falar com o Kanin. Ele é direto mesmo e fala que se o Kanin tá pretendendo colocar o melhor amigo dele em perigo. Ele não queria falar dessa maneira, gente, porque o Karan entende que o Kanin tá precisando de um ombro amigo ali, que ele queria ir desabafar com o melhor amigo dele, que aconteceu muita coisa com ele, que ele quer estar com uma pessoa que ele confia, que ele gosta, mas a única forma dele fazer com que o Kanin faça o que ele quer, o que ele precisa fazer aqui, porque isso aqui é risco de vida ou morte, é sendo direto dessa maneira mesmo, gente, é usando essas palavras aqui. E o Kanin sabe que o Karan tá certo, que se ele ficar com o amigo dele, ele pode colocar o amigo dele em perigo, né, já que ele tá correndo risco de vida. O Kanin então assente aqui, não interage com o Paul e volta para o hotel com o Karan. O Karan então revela para o Kanin que ele estava seguindo o Kanin o tempo todo, que o Kanin não foi silencioso como ele achou que ele foi quando ele saiu do quarto ali, que ele acordou no primeiro movimento do Kanin e que ele vai ensinar o Kanin como agir de um jeito silencioso. O Karan deixou o Kanin seguir em frente com a fuga dele, porque ele queria ver aonde que o Kanin iria e o que é que o Kanin iria fazer. Como eu disse, né, gente, o Karan já tá começando a entender muito melhor o Kanin, a ler ele muito melhor. Ele até fala pra gente, que faz sentido o Kanin ir atrás de um refúgio emocional, de ir atrás de uma pessoa que ele gosta, uma pessoa que ele confia, de uma pessoa que faz ele se sentir confortável, que definitivamente ele não é essa pessoa para o Kanin. O Kanin então pergunta pra ele o que ele acha que tá acontecendo e o Karan fala que provavelmente alguém quer a vossa majestade morta. Ele promete que irá proteger o Kanin. 2 dias de confinamento pelo Karan se
passa, né? O Karan não deixa o Kanin sair da visão dele, né? Preocupado com a segurança do Kanin. O Kanin ignora todas as ligações do Paul e depois manda uma mensagem para ele, falando que ele teve que resolver alguns assuntos pessoais. Aqui os dois estão num parque, gente, e o Kanin fala pro Karan que ele não quer os deveres da família real, ele não quer ser um príncipe, né? E o Karan fala para ele que se ele não quiser o trono, né? Se ele quiser desistir da sua linhagem real, para ele mesmo ir até Malai e falar isso para o rei. Dele mesmo falar isso pro avô dele. O Karan deixa claro que isso não é o dever dele, que o dever dele é levar o Kanin até Malai, até o rei. O Kanin não responde, gente, o Karan some do nada. O Kanin até pensa aqui que o Karan tá cansado dele, que não aguenta mais as suas mudanças de humor constante, que o Karan tá achando ele chato e tal, Brasil. Mas na verdade o Karan só foi pegar um sorvetinho pra ele. E eu vou ler um pouquinho desse momento pra vocês. Eu sinto muito se eu te apreciei demais, disse Karan. A colher que Kanin estava levando à boca fez com que o doce amargo do sorvete de café pausasse nos lábios de Kanin. Ele encarou Karan, esperando que a outra pessoa continuasse falando. Mas eu quero que você entenda que meu dever é proteger você. A convicção nunca mudou. Kanin viu o olhar confiante nos olhos afiados. Levaram a Kanin a pensar que essa é a verdadeira natureza de Karan, que ele é responsável por proteger ele e que isso, essa promessa, esse objetivo, esse dever é a coisa mais importante da sua vida. Eu sei que você talvez ainda não confie em mim, mas eu acredito quando eu falo pra você que se você permanecer comigo, eu vou te manter seguro. Esse sentimento acolhedor e gentil em seu coração não deveria ter acontecido de forma alguma. Durante tempos de fraqueza e solidão, ter alguém ao seu lado tem um impacto nos sentimentos da pessoa que recebe atenção. As mãos do jovem pararam enquanto ele encarava Karan profundamente. Kanin não disse nada, até que depois ele sussurrou suavemente: na próxima vez, me traga um sorvete sabor laranja. O Karan esboça com o que pode ser configurado como sorriso aqui, né, gente? A gente sabe como que é o Karan. Fala que ele vai se lembrar disso porque ele está confiante que ele pode ser a pessoa que irá cuidar do Kanin. E que não importa o que aconteça, apenas o Kanin estar próximo dele dessa maneira é o suficiente. Nesse momento, o coração do Kanin esquenta e acelera um pouco. E o gosto do sorvete, que ele acha amargo, que ele não é muito, repentinamente se torna o melhor possível. Algumas horas depois eles partem para o aeroporto. O destino deles é a Tailândia, porque da Tailândia eles podem pegar um avião para Dai Vin, que é a capital de Malai. O que vai acontecer nessa viagem? Como será a chegada do próximo príncipe, do príncipe herdeiro ao reino de Malai? Entre outras coisas, vocês vão ter essas respostas no próximo vídeo, na parte 2 da novela de The Next Prince. Beleza, Creuza? Então, maravilhoso? E é isso, gente. Essa foi a parte 1 da novela de The Next Prince. O que vocês acharam, gente? Vocês gostaram? Não gostaram? Comenta aqui pra mim e bora discutir. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Se você gostou, por favor, não se esqueça de curtir. Esse tipo de vídeo dá um trabalho astronômico para fazer, é muito tempo investido na escrita de roteiro, na edição, na gravação, e você valoriza todo esse trabalho dando um like, compartilhando. Quem puder, deixa um valeu, qualquer valor ajuda demais o Bel Maníacos. A quem puder se tornar membro do canal, todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. Eu vou te agradecer do fundo do meu coração. E antes que vocês me perguntem, meus ansiosos, minhas ansiosas, a próxima parte da novela de The Next Prince vem em breve. Beleza, Creuza? Então, maravilhoso. E se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Beijão. Bye, bye.